Olá, estudantes, sejam bem-vindos para mais uma aula de atividades sobre o Enem. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre cotidiano e poluição. Lembrando vocês, de pegarem o caderno, o lápis para fazer as anotações, porque se surgirem posterior dúvidas, vocês podem perguntar para o professor de vocês. As habilidades que a gente trabalha nessas aulas foram escolhidas especialmente para vocês. E na aula de hoje a gente vai falar sobre poluição. Mas, além da poluição, a gente vai falar sobre chuva ácida, que é um importante aspecto, que a gente trabalha quando fala-se de poluição, porque é um reflexo da poluição, e também do efeito estufa, que são duas características que andam junto quando a gente fala de poluição. Espero que vocês estejam atentos para a aula e até a próxima! Tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Aqui quem fala é o professor Renner, de Química, e nós vamos fazer um trabalho hoje com vocês em relação à parte de cotidiano, à parte de poluição, né? Vamos falar um pouquinho de chuva ácida para vocês, esses aspectos muito importantes para o Enem. O Enem costuma cobrar demais, galera, essa parte de poluição, essa parte que envolve efeito estufa, a parte que envolve também a correção do solo em função da chuva ácida, dos problemas ambientais. Isso sempre foi carro-chefe na prova do Enem. Sempre apareceu muito no Enem isso, e hoje nós vamos discutir exatamente esses aspectos importantes aí, certinho? E aí, é muito importante a gente lembrar também o seguinte, quando a gente trabalha essa parte de poluição, né, pessoal, é importante a gente lembrar que muitas substâncias, elas, na verdade, são substâncias que no cotidiano, elas, na verdade, elas podem aparecer para a gente, e a gente não sabe muito bem como é que a gente faz para usar essa substância. Onde que são usadas as substâncias? Como é que se utiliza a substância? Principalmente as funções inorgânicas, as substâncias mais importantes, os ácidos mais importantes, as bases mais importantes, os sais mais importantes e os óxidos mais importantes. Então, pensando no cotidiano, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada substância, né, as mais usadas a nível industrial. A gente vai dar uma recordada nisso e depois a gente cai especificamente na parte de poluição e relembra todos esses aspectos importantes aí, principalmente para essas provas do Enem aí, prova do Enem, que Deus quiser, esse ano você vai fazer, certinho? Beleza? Simbora então, galera, olha só, trago para você aqui os principais ácidos, só para a gente dar uma recordadinha, e dentro desses principais ácidos, onde a gente usa esses ácidos, né? Muito bem, gente, eu trago para você aqui o HF, que é o ácido fluorídrico, né? Que é um ácido, na verdade, hidrástico, que a gente chama, e ele atua na corrosão de vidros. É um ácido que reage com o vidro, é bom a gente saber isso, né? Então, se você precisar gravar alguma coisa, por exemplo, num vidro, é utilizado o HF, correto? Nós temos aqui também, pessoal, olha só, o HCl. E o HCl, pessoal, ele na verdade, todo mundo acho que lembra que é o famoso ácido muriático, que é utilizado na limpeza de pisos, pedras e tudo mais, né? E também a gente sabe que nosso suco gástrico tem a presença do HCl, que participa da nossa digestão. Não pode esquecer isso. Outro ácido importante é o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico, que tem cheiro de ovos podres, é um cheiro horrível e ele é liberado na decomposição da matéria orgânica que contém o enxofre. Tá bom, gente? Beleza? Nós temos também o ácido cianídrico, utilizado em câmara de gás, né, em execução, porque é um ácido letal, dependendo da concentração que a gente respira. Porque é um ácido que volatiliza, né, e é letal em termos de e já foi utilizado em câmara de gás. Nós temos também aqui, pessoal, para vocês o HNO3, que é o ácido nítrico, utilizado na fabricação de explosivos, correto? Nós temos também a utilização do ácido nítrico na fabricação de fertilizantes. Porque os fertilizantes precisam de nitrogênio, e o ácido nítrico é uma fonte de nitrogênio. Dá uma olhada, gente, o HNO3, importantíssimo lembrar esse detalhe. Outra coisa importante é o ácido fúrico. Outro ácido importante é o ácido fúrico. O ácido fúrico principalmente é utilizado em baterias automotivas, né? Então, olha a importância das baterias, né, para a sociedade. Então, o ácido fúrico tem uma importância muito grande, não só nisso, a gente usa ácido fúrico até para fazer extintor de incêndio, até para fazer clareamento de açúcar, né? Então, o ácido fúrico é um ácido fundamental para a sociedade, está aí principalmente o uso em baterias automotivas. Nós temos também aqui o ácido carbônico, né, que está presente nas bebidas gaseificadas, né? Você pega um refrigerante, por exemplo, uma água gaseificada, uma cerveja, na verdade aquele gás, né, é oriundo da decomposição desse ácido aqui, ó, o ácido carbônico.
Porque o ácido carbônico, pessoal, ele se decompõe em água mais CO2. E esse CO2 é aquele gás que a gente tem na bebida gaseificada. Eu trago para você também o ácido fosfórico, que é muito utilizado como acidulante de refrigerantes, viu, gente? Então, os refrigerantes têm um pH baixo aí, né? E o acidulante, né, que é utilizado para fazer isso, é realmente o ácido fosfórico. Esses são os principais ácidos. Queria recordar com você também as principais bases que a gente tem aqui, né? Gente, quando se fala em bases, né? Você lembra que as bases são aquelas espécies que vão liberar o OH-, correto? Em solução aquosa. Os ácidos liberam OH+, as bases liberam OH- em solução aquosa. Correto, pessoal? Muito bem. Agora, quando se fala em bases, o que você vai recordar comigo aqui? Olha só, primeira base, NaOH. Uma das bases mais importantes que a gente tem, que é o hidróxido de cálcio, que é a famosa soda cáustica, viu, gente? Que está intimamente ligada no processo de produção de sabão, né? Quando a gente pega óleos, gorduras e mistura com a soda cáustica, você tem a produção de sabão. Então, NaOH, muito importante, o sabão que está sendo extremamente protagonista para nós aí nessa luta que nós estamos vivendo contra o coronavírus, né? Certo, pessoal? Nós temos aqui uma outra base que é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ele é uma base importante também, porque é utilizado em produtos de limpeza, que é o famoso amoníaco, tá certo, pessoal? Que é o NH4OH. Não esquece dessa base importante, não. Outra base importante é o KOH, que também é utilizado na produção de sabão, só que um sabão pastoso, um sabão mais mole, né? Então, quando você utiliza o NaOH no processo de produção, você produz o sabão convencional. Quando você usa o KOH, você produz o sabão pastoso, o sabão mole, né? Que é muito utilizado também. Nós temos aí também o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia. O leite de magnésia, gente, ele na verdade é um antiácido, né? A gente sabe disso. Ele é um laxante, né? E é muito interessante. O pessoal que tem azia, o pessoal que tem problema estomacal, pode consumir aí o leite de magnésia, prescrito pelo médico, lógico, e vai controlar a acidez estomacal, né? Uma substância muito legal, muito eficiente também. Nós temos também o hidróxido de cálcio, viu, gente? E aqui no hidróxido de cálcio, principalmente na prova do Enem, é muito importante a gente lembrar o nome dessa base, gente, que é o CaOH2, o nome oficial é hidróxido de cálcio, tudo bem, mas isso é conhecido comercialmente como cal hidratada, ou cal extinta, ou cal apagada. Correto, pessoal? Então, muito importante você lembrar desses nominhos. Não esquece aí não, ó, cal hidratada, cal extinta ou cal apagada, tá? Estou listando para você mais uma base aqui, que é o hidróxido de alumínio, que também é utilizado em associação ao hidróxido de magnésio, viu, gente? Como antiácido estomacal, viu? Para controlar a azia, para tratar aí a mucosa gástrica quando está com probleminha de acidez estomacal. Tá bom? Beleza? Nós temos agora os sais, né? Eu trago agora para vocês. E quando se fala em sais, é muito importante a galera lembrar que os sais, eles na verdade são aquelas substâncias que quando você coloca em água, eles vão liberar um cátion, que é diferente do H+, e um ânion, que é diferente do OH-. Né? Então, se tiver H+ liberando, a gente fala que é um ácido de arrênios, definição de arrênios. Né? Se tiver OH-, a gente fala que é uma base. Agora, se o cátion for diferente do H+, e o ânion for diferente do OH-, estamos diante de um sal. Né? E o sal mais importante que a gente tem, com certeza, é o NaCl, que é o sal de cozinha, né, gente? Que a gente usa aí nos temperos e tal. A gente tem que ter cuidado, né, por causa que ele fornece sódio, e o sódio, que é importante para o nosso organismo, mas em excesso não é nada importante. É muito ruim, né, principalmente para a nossa pressão arterial. Correto? Nós temos aí também a utilização do NaCl como conservante, né? E é bom lembrar que o sal que a gente utiliza, galera, ele na verdade ele é iodado, tá? Você falou, Renner, como assim? É colocado, galera, um aditivo, né, nesse NaCl, que é o Ki, ou NaI, né? Por quê? Porque a gente precisa de iodo, né? O iodo é fundamental, né? Principalmente para a nossa glândula tireoide, e a gente sabe muito bem disso, correto? Beleza? Nós temos aí o NaHCO3, que é um sal, assim, super dica para você desse sal que pode aparecer na prova, que é o bicarbonato de sódio, gente. Esse sal tem uma importância extrema. Por quê, Renner? Porque é utilizado como fermento químico, primeira coisa, portanto muito importante, no processo de decomposição ele libera CO2, e o CO2 que é liberado, gente, o que ele faz? Ele automaticamente faz com que a gente tenha o crescimento do pão, do bolo e tal, tá? E também como antiácido estomacal. Quando a gente consome, por exemplo, um sal de frutas, aí um Sonrisal, um Eno, alguma coisa, né? Quando você não caiu muito bem aquele alimento que você ingeriu ou a digestão não está legal, você pode consumir o bicarbonato de sódio. E aí,
é importante você lembrar qual que é a reação que o bicarbonato de sódio faz no seu estômago para neutralizar o excesso de HCl que pode ter uma concentração alterada no seu estômago, não é? Então, como é que acontece isso? Como é que funciona esse processo, Renner? É assim, gente, olha só. Eu pego aqui o bicarbonato de sódio, correto? O bicarbonato de sódio, ele vai reagir com o HCl, com o excesso de HCl do nosso estômago, vai produzir o NaCl, é uma reação de dupla troca, onde o cátion Na pega o ânion Cl- do ácido, né? E você tem a formação também do H2CO3, que se decompõe em água mais CO2. Galera, esse CO2, ele é liberado no processo de, vamos usar o termo técnico aqui, de eructação das pessoas, né? Que a gente fala o arroto, né? O arroto, na verdade, você pode ver quando você toma um sal de frutas desse, na sequência a pessoa arrota, né? Mas vamos usar o termo técnico, que é a eructação. A pessoa entra em estado de eructação e libera aquele CO2 em função da neutralização do HCl. Correto, pessoal? Não esquece dessa reação não, muito importante para o Enem aí, até vou circular aqui para você. Certinho? Beleza? Nós temos aqui também, pessoal, o NaF, que tem o flúor, e a gente sabe que o flúor é profilático para os nossos dentes, protege o esmalte dos nossos dentes, a nossa hidroxiapatita, né? Porque forma fluoropatita, que é resistente aos ataques de ácidos e tudo mais. Então, o flúor utilizado aí em pastas de dente, né? Nós temos o CaCO3, importantíssimo esse sal aparece muito nas provas, galera, que é o calcário, né? Também aparece na constituição do mármore. Então, calcário ou mármore, não esquece não do CaCO3. E aí, galera, eu vou deixar o calcário para falar depois para você separadinho no processo de correção de solo, de acidez de solo, que a gente vai falar daqui a pouquinho para você também. Certinho, meus amores? Show de bola? Chique? Então vamos caminhando, ó. Vamos lá. Nós temos também o nitrato de amônio. Você fala, nossa, Renan, esse nitrato de amônio aí, aquele que causou aquela explosão recente aí em Beirute. Exatamente. Esse sal aqui, galera, utilizado, portanto, na produção do quê? De fertilizantes. Você fala assim, ô Renner, muito bem. Por que ele é utilizado na produção de fertilizantes? Ele é utilizado na produção de fertilizantes justamente pelo motivo de ter muito nitrogênio na sua estrutura. Não é verdade? Então, disponibilidade de nitrogênio. O nitrogênio que faz parte, né, do NPK, que a gente sabe muito bem, os macronutrientes, que fornecem nitrogênio, fósforo e potássio para as plantas que necessitam para o seu desenvolvimento. A agricultura, por exemplo, depende muito do nitrogênio, né? A gente sabe muito bem disso. Então, o nitrato de amônio entra... É um fertilizante muito usado e com, na verdade, um teor de nitrogênio alto e uma eficiência muito interessante em relação à adubação, à fertilização do solo. Tá bom? Beleza, galera? Nós temos aqui também o hipoclorito de sódio, que é o NaCl, que é usado em água sanitária, que também está sendo protagonista hoje no nosso combate aí, que a gente está nessa guerra contra o coronavírus. Tá certo, pessoal? Né? O NaCl, todo mundo conhece, que é a água sanitária, que é utilizado aí para fazer asepsia. Certinho? Belezinha? E agora eu quero recordar com vocês os óxidos, né? Quais são os principais óxidos? Logicamente que eu estou falando dos principais, são aqueles que mais vão aparecer nessa prova do Enem para você, tá? Gente, primeiro óxido que eu queria comentar é o monóxido de carbono. Todo mundo sabe que o monóxido de carbono ele é tóxico, né? Ele é produzido na combustão incompleta dos combustíveis, né? Quando se fala em combustão incompleta, é quando o combustível, na verdade, gente, ele queima faltando oxigênio. Então, o oxigênio não é suficiente para fazer a queima do combustível, e você tem a queima incompleta, né, que acontece muito aí nos motores de carros, né, ônibus e tal, né? Todo mundo lembra disso, muito bem. E ele é horrível para o nosso sistema respiratório, viu, gente? Horrível, né? Porque ele se liga muito facilmente à nossa hemoglobina, e ao invés dela transportar o oxigênio, vai transportar o CO. E isso não é legal, correto? Nós temos aqui o CO2, que é o gelo seco, viu, gente? O gelo seco é quando o gás carbônico está no estado sólido, viu? Muito bem. E é o principal causador do efeito estufa, que a gente vai falar de efeito estufa, galera, daqui a pouquinho para você, de forma separada também, tá bom? Certinho? O CO2, portanto, é o principal causador do efeito estufa. Você falou, Renner, mas veja bem. Além de CO2, que óxido que eu preciso lembrar também em termos de poluição? Gente, SO2 e SO3, que eu vou falar separado também para você, que é o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, né? Que são causadores de chuva ácida. Isso só estou mencionando agora para falar na sequência as reações, como é que funciona, como que o Enem cobra isso da gente, como é que funciona todo o processo. Eu vou mostrar certinho e fazer exercício para você ver, tá bom? Gente, nós temos aqui o CaO, que é um outro óxido importante, que é a cal virgem, né, ou cal viva,
tá? Utilizado em construção civil, tal, né? Argamassas e tudo mais, tá? Nós temos também o óxido de alumínio. O óxido de alumínio, gente, na verdade, aonde a gente obtém a bauxita, o alumínio, né? Que a gente chama de bauxita quando está na forma de minério, correto? Então, você faz a extração do minério, né, de alumínio, né, que a gente chama de bauxita, né, e depois, por eletrólise ígnea, que é um processo que é feito a nível industrial, a gente consegue obter o alumínio. Tudo bem? Show? Beleza? Outra mistura de óxidos muito importante, gente, é o minério de ferro, né? Que é uma mistura do óxido de ferro 2 com o óxido de ferro 3, que é o FeO e o Fe2O3. Essa mistura desses dois óxidos, galerinha, faz com que a gente consiga depois na indústria, num alto forno, lá na siderurgia, obter o ferro. Então, uma coisa importante que você tem que lembrar é que os metais, eles não são obtidos diretamente na natureza. Então, você chega na natureza, você vai encontrar o ferro? Não, você encontra ele na forma de óxidos, na forma de sais. Depois eles passam por um processo ou de eletrólise ou de redução em alto forno e aí a gente produz o metal, que é utilizado depois para a indústria. Correto? Tá? Então é importante você lembrar que os metais estão na natureza, sim, na forma de óxidos e sais, principalmente. Tudo bem? Aí os principais óxidos para você. Bom, nós temos mais um último aqui, que é o N2O. É mais por questão de nomenclatura mesmo, gente, que a gente pode chamá-lo de monóxido de dinitrogênio ou óxido nitroso, viu, gente? Não esquece desse óxido não, que é o N2O, e ele é conhecido como gás hilariante, né? A gente respirar ele, a gente vai ficar muito eufórico aí, tá? É o famoso gás hilariante, que é o N2O, importante a gente lembrar. Certinho, galerinha? Show de bola? Tudo chique aí? Beleza? Então eu fiz até agora para você uma relação dos principais ácidos, das principais bases, principais sais e os principais óxidos que a gente tem, que podem aparecer na prova, eles podem cobrar esse uso aí, para que serve cada função inorgânica dessa. Tá bom? Agora, você fala, Renner, tudo bem. E a parte de poluição? Essas substâncias que você falou aí, algumas delas, né? Contribuem para a poluição? Gente, sim. E é aqui que o Enem bate muito forte. Eu quero recordar com você como é que funciona, né, o esquema que a gente tem aqui do efeito estufa. Correto, pessoal? O efeito estufa, gente, para quem não lembra, já foi muito difundido, já foi muito discutido, mas o conceito do efeito estufa é muito importante, né? Note nesse desenho que a radiação, né, ultravioleta do Sol, olha só, galera, ela na verdade ela chega até o globo terrestre. Chegando até o globo terrestre, parte dele é absorvida e parte, galera, vai ser refletida de novo para a atmosfera. Ao redor do globo terrestre, galera, existe, né, uma camada de gases, né? Tipo como se fosse um cobertorzinho mesmo. Por que cobertorzinho, Renner? Porque essa radiação ultravioleta que é refletida, na verdade, simplesmente o que acontece? Essa camada de gás retém essa energia. São gases que absorvem calor, absorvem energia. E isso faz com que você tenha um aquecimento do globo terrestre, que a gente chama de efeito estufa. Mas quando a gente fala em efeito estufa, é uma coisa interessante porque toda vez que você fala efeito estufa, já vem na nossa cabeça um aspecto muito negativo, uma coisa muito ruim, né? Quando, na verdade, isso não é verdade, né? Porque o efeito estufa natural, ele é vital, tá? Você fala assim, como assim, Renner, que ele é vital? Ele é vital por quê? Porque sem efeito estufa, não seria possível a vida no globo terrestre, correto? Por quê? Porque ele mantém a temperatura do globo terrestre em média aí, por volta de 15 graus Celsius. O grande problema é o quê? É a intervenção do homem, correto? Com queimadas, que nós vamos discutir, com desmatamentos, né, gente? Com queima de combustíveis fósseis. E isso faz com que a gente tenha o quê? Um aumento na liberação, principalmente do CO2. E aumento dessa concentração do CO2 nessa camada de gás, aí sim, eu tenho uma intensificação desse gás e aí eu tenho um efeito estufa extremamente prejudicial. Né, galera? Outro gás que contribui também para o efeito estufa, que retém muito calor, até mais que o CO2, né? É o metano, é o CH4. Né? Então, o metano também é um grande causador de efeito estufa. Você fala, mas de onde vem metano? O metano, ele é obtido aí na decomposição, né, gente, da matéria orgânica, tal, a gente sabe disso, mas também é obtido no processo de eructação dos ruminantes. Olha só, o boizinho, a vaquinha, né, quando, na verdade, entra em estado de eructação, né, de arroto, ele libera, né, o ruminante libera o metano, que é o CH4. E a liberação do metano, que é o CH4, faz com que você tenha o quê? Um aumento da concentração e uma intensificação do efeito estufa. O Brasil detém o maior rebanho comercial bovino do mundo.
Então nós contribuímos muito com o efeito estufa durante o processo de eructação dos ruminantes, é uma coisa importante a gente lembrar, tá bom? Então, gente, eu coloco para você aqui, né, alguma imagens que vão mostrar para a gente que realmente o efeito estufa é muito ruim. Então eu trago para você aqui essa sequência: queima de combustíveis fósseis, né, a queima de biomassa, isso vai causar então a intensificação, né, da formação do CO2, e essa intensificação causa o efeito estufa, né, gente? O efeito estufa natural, como eu te falei, ele é vital. O problema é quando você intensifica tudo isso. Correto, pessoal? Eu trago para você aqui os principais problemas, como problemas climáticos, né, um descontrole em estações do ano, por exemplo. Tem aí para você, ó, o derretimento de geleiras, né, que é um problema grave também, porque você tem um derretimento de geleira, de calota polar, e isso faz com que você tenha um aumento no nível das águas dos mares e oceanos, né? Algumas previsões até dizem que cidades litorâneas podem até desaparecer a longo prazo. Tá? Então é extremamente grave, é um problema ambiental muito grave. Por quê? Porque a gente tem que reduzir a liberação do CO2 na atmosfera. Esse é o grande lance. Tá? Essa redução vai fazer com que você consiga controlar. Tá? Mas se não houver essa preocupação, né, das autoridades, principalmente, e nossa mesmo, né, do ser humano em si, né, nas atividades industriais e tudo mais, nós não vamos conseguir controlar isso. Tá? Então é realmente um problema ambiental grave, viu, gente? Tá? Eu trago para você, inclusive, para fazer uma correlação com o efeito estufa, eu já trago uma questão do Enem aqui já para a gente ver como que o Enem abordou isso, né? Olha só, galera, a atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio, oxigênio, né? E somam cerca de 99% por gases traços, entre eles o gás carbônico, vapor d'água, metano, ozônio, óxido nitroso, que compõem o restante de 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por menos de 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno que acontece há bilhões de anos é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, né, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, que é o que nós discutimos, né, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Olha só, galera, o Enem abordando o desmatamento, que é um grave problema. Por quê? Se você retira a planta lá, se você desmata, aquela planta estava fazendo fotossíntese, né? Aquela planta estava absorvendo CO2 e produzindo oxigênio. Ou seja, isso é muito grave. Tá? Então o desmatamento, ele é horrível, né, para a natureza, gente. Infelizmente, a gente tem essa situação. Aí o cara fala, considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa vamos ver o que ele sugere, ó. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição de produção primária pela indústria refrigerada. Isso não vai resolver o problema, né, gente? O problema é a emissão de gases. Esse é o grande problema. Promover a queima da biomassa vegetal. Peraí, você vai queimar mais biomassa vegetal, né, responsável pelo efeito estufa? Não, você vai intensificar o processo, né? E essa queima gera CO2 e CO, né, e não CH4. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Opa, exatamente o que nós estamos discutindo. Se você reduz o desmatamento, automaticamente você faz com que a presença, né, da vegetação, né, através do processo de fotossíntese, reduz a quantidade de CO2. Então, isso é muito interessante. A gente marcaria a letra C, bem direcionado ao que nós estamos falando, caiu dessa forma no Enem. Tá bom, galera? Tá? Então, o efeito estufa é um problema ambiental grave que a gente tem que se preocupar. Acho que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? E evitar, né, evitar realmente queimadas, desmatamentos, né, queima de combustíveis fósseis, correto? Né, a gasolina, o petróleo em si, né, nós temos muita liberação de CO2 aí na atmosfera e isso prejudica demais, viu, gente? Tá? Bom, um outro problema ambiental que a gente tem que discutir aqui com vocês é a chuva ácida, viu, gente? A chuva ácida é um problema grave também, correto? E a chuva ácida, gente, ela gera uma série de consequências para a natureza, que eu vou enumerar aqui para você, que são extremamente prejudiciais, correto? Então eu trago uma imagem aqui, né, através da atividade industrial, né, os automóveis, as nossas casas, as chaminés em geral, estão liberando aí na atmosfera óxidos
e esses óxidos vão sim reagir com a água da chuva, e a reação com a água da chuva vai fazer com que a gente tenha a formação de ácidos. Galera, seguinte, esses ácidos, eles na verdade, eles vão precipitar junto com a chuva. E essa precipitação que acontece junto com a chuva vai fazer com que a gente tenha o quê? Problemas ambientais graves, tá? E isso vai refletir na gente mesmo. Eu quero mostrar isso para vocês aqui. Correto? Beleza? Então vamos lá. Então, inclusive essa imagem é extremamente forte, né? Os peixinhos lá, gente, olha só, morrendo lá no lago. Acontece, Renner? Demais. A morte de peixes, a inibição da capacidade de reprodução deles, que é extremamente grave, não é? Então a chuva ácida é um grande problema. E o principal problema também, gente, é o seguinte, que quando você tem a liberação, por exemplo, de óxidos que causadores de chuva ácida, esses óxidos eles podem se deslocar em centenas de quilômetros. Olha isso. E esse deslocamento pode causar chuva ácida lá depois de muitos quilômetros. Então é um grande problema por causa do deslocamento, da possibilidade do deslocamento desses gases que a gente tem. Tudo bem? Tá? Então eu trago para você aqui a primeira situação e eu acho muito importante a gente, na verdade, colocar as reações envolvidas no processo. Por quê? Porque eles vão cobrar. Eles perguntam, entendeu? Então o Enem traz as reações, o Enem traz, como já trouxe várias vezes, então a gente tem que saber montar, equacionar quais as reações que acontecem durante o processo de formação da chuva ácida. Eu vou, de maneira fracionada aqui, mostrar para você como que se forma a chuva ácida. Primeira situação, gente, nós temos aqui um ambiente não poluído e na ausência de relâmpagos. Correto? Você fala, nossa, Renner, mas mesmo num ambiente sem poluição, né, num ambiente que não tem relâmpagos, porque eu vou falar para você na sequência, que o relâmpago, ele contribui, né, para a formação de chuva ácida, nós vamos discutir isso aqui, né? Mas se eu não tenho poluição nenhuma, eu não tenho chuva ácida. Gente, nós temos sim, porque até mesmo em ambientes não poluídos, nós temos a presença de qual gás, gente? Do CO2, que é o gás carbônico. Todo mundo sabe disso. O CO2 está presente no ar. E o CO2, galera, presente no ar, o que acontece? Ele reage com a água da chuva e produz o ácido carbônico, que é o H2CO3. Aqui o ácido carbônico para você, ó, tá? Esse ácido carbônico, gente, embora seja um ácido fraco, não deixa de ser um ácido, tá? Acidificando, sim, a água da chuva. Você falou, Renner, quer dizer que todo ambiente tem CO2? Tem. Então, o que eu posso concluir com isso? Eu posso falar para você que toda chuva, portanto, é ácida. Pelo menos ligeiramente ácida ela é. Concorda comigo ou não? Porque se você tem CO2 em qualquer ambiente, automaticamente esse CO2 reage com a água, né, e vai produzir o ácido carbônico. Só que é uma acidez, né, da chuva, né, um pH que está ali por volta de 5,5, mais ou menos, que não vai ser prejudicial, né? Eu acho que o ideal do pH da água é 7, a gente sabe disso, né? Mas para a natureza, para nós e tudo mais. Mas um pH de 5,5 não vai ter prejuízo para a natureza, então sem problema. Então, se o Enem trouxer alguma questão falando toda chuva é ácida, né, pelo menos ligeiramente, você fala sim, realmente, por causa da presença do CO2, tá? Que com certeza está presente no ar aí, tá certo? Agora você fala, Renner, mas e se a gente tiver a presença, né, de relâmpago? Né? Isso vai intensificar, isso vai formar algum tipo de ácido também? Vai, gente. É o segundo aspecto que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Olha só, em ambientes com relâmpagos ou grande quantidade de veículos dotados de motor de explosão, né? Você fala, nossa, mas o motor do carro, exatamente, o motor do carro, o relâmpago, porque essa energia que é liberada tanto na combustão dos motores automotivos, como no relâmpago, gente, essa energia, ela vai catalisar essa reação aqui, ó, dá uma olhada, ó, do nitrogênio com o oxigênio produzindo o NO2, né? Que a gente chama até de anidrido nítrico nitroso, é um anidrido duplo. Por que ele é duplo? Porque ele, quando ele entra em contato com a água, ele forma dois tipos de ácido, tanto o ácido nitroso quanto o ácido nítrico, certo? E o ácido nítrico, por sua vez, é um ácido forte, viu, gente? Que vai precipitar com a água da chuva, né? E vai aumentar demais a acidez do solo, todas as consequências que nós vamos discutir na sequência aqui para você, correto? Então eu quero dizer que o motor, né, do ônibus, do carro, do caminhão, do avião, da moto, contribui com a liberação de energia, né, ali no escapamento você tem a liberação de energia e a catálise dessa reação. O nitrogênio, o próprio nitrogênio do ar, reage com o oxigênio e essa reação leva à produção do NO2, que vai gerar esses dois ácidos aí. Que nem eu já te falei, é o ácido nitroso e o ácido nítrico, né, gente? Isso vai causar um grande impacto ambiental, né? Você fala, Renner, por quê? Por causa desses dois ácidos aí, principalmente por causa do ácido nítrico.
né, que é um ácido que vai contribuir demais para a diminuição do pH da chuva. Essa diminuição do pH já vai gerar consequências muito ruins, né, para a natureza, que a gente vai discutir separadamente essas consequências daqui a pouquinho, tá? E eu tenho ainda para apresentar para você, gente, uma terceira situação. Você fala, qual, Renner? A terceira situação é quando a gente tem, na verdade, a presença, galera, né, da chuva ácida em ambientes poluídos. Você falou, Renner, mas a chuva ácida em ambientes poluídos, né, como é que vai funcionar? Como é que funciona isso? Ó, se eu tiver uma chuva ácida em ambiente poluído, que é o que mais é o grande problema, qual que é o principal causador disso? Né? O que vai realmente intensificar, né, essa chuva ácida para que a gente tenha grandes prejuízos na agricultura, em monumentos históricos de mármore, que eu vou mostrar, na corrosão de superfícies metálicas? O que vai intensificar? Gente, o grande problema, né, que a gente pode colocar aqui para você é principalmente a queima dos combustíveis fósseis. Por quê? O petróleo, galera, para quem não lembra, ele tem como impureza o enxofre. E o enxofre, galera, quando o combustível, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, entra em combustão, o enxofre também reage com o oxigênio, correto? E essa reação com o oxigênio faz com que você tenha a produção daqueles óxidos causadores de chuva ácida que eu falei lá no slide anterior para você, que é o SO2 e o SO3. Aí que está o grande problema, o principal problema da chuva ácida. Correto, pessoal? Renner, em erupções vulcânicas nós também temos a liberação, do enxofre, também temos presença de enxofre e a liberação desses óxidos? Sim, também temos contribuição aí, tá? No processo de produção do ferro, na siderurgia, tá? A queima do carvão mineral, por exemplo, né? Todo mundo sabe que o carvão mineral também tem enxofre. E essa queima gera também gases, né? E o carvão mineral que é muito utilizado no Brasil, né? Isso gera gases com o enxofre, que é o SO2 e o SO3, que também contribui para a chuva ácida. Agora, eu vou dizer para você que a principal contribuição é de combustível fóssil. Então, imagina quanto de gasolina está sendo queimada nesse momento. Quantos carros estão andando nesse momento, correto? Embora a tecnologia, né, ela está diminuindo, né? O teor de as refinarias estão diminuindo o teor de enxofre dos combustíveis, mas mesmo assim nós temos muito enxofre e essa queima gera muita poluição. Renner, como é que fica a parte reacional, né? O que a gente tem que lembrar? Bom, como eu te falei, você tem um enxofre presente no combustível, esse enxofre reage com o oxigênio produzindo SO2. Super simples a reação, tá vendo? Uma adição, o S mais O2 dando SO2. Super tranquilo, né, gente? Aí, meus amores, o que acontece? Esse SO2 reage com quem? Com a água da chuva. E essa reação, se você juntar tudo, da H2SO3, que é o ácido sulfuroso, esse ácido sulfuroso já vai contribuir para a chuva ácida. Nós temos um outro problema também, que é o caso do SO2. Ao invés dele reagir direto com a água, ele reage com mais um pouquinho de oxigênio, mais meio mol de oxigênio, tá vendo, gente? Super tranquilo, é só você agregar o oxigênio nele. E você produz o SO3, que é o trióxido de enxofre. Esse SO3, quando reage com a água, gera o ácido sulfúrico. E aqui o nosso problema é grave, tá? Porque o ácido fúrico é um ácido forte, é um ácido que ioniza muito, que libera muito H+ em solução aquosa, e isso faz com que você tenha uma diminuição de pH muito grande na água da chuva, e isso vai acarretar uma série de problemas que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse ácido aqui, que é o ácido fúrico, principalmente, tá? É o que mais vai contribuir para a intensificação da chuva ácida, tá? Em ambientes poluídos. Tá certo, pessoal? Então, Renner, é importante eu saber essa sequência de reações? É importante, porque é cobrado, correto? Tá? Mas é super simples, tá vendo, gente? O jeitinho de fazer, é só você vai somando oxigênio, depois água, você vai agregando. São reações de adição, você vai agregando oxigênio e água, e você vai produzindo, né, o óxido que é responsável por gerar o ácido depois e formar a chuva ácida, tá? Gente, seguinte, você fala, tudo bem, Renner, entendi, você vai ter o sistema de formação de chuva ácida, a liberação desses óxidos, né? Principalmente o NO2 e o SO2 e o SO3, esses óxidos vão chegar lá na atmosfera, vão reagir com a água e vão precipitar na forma de chuva ácida. Tudo bem, quais são as consequências disso, Renner? As principais consequências disso para o meio ambiente que o Enem aborda demais, eu vou te mostrar até com um exercício aqui na sequência para você ver. Gente, consequências, trago uma imagem aí, vegetação, problemas gravíssimos, correto? Problemas no solo, na fertilidade do solo, que nós vamos abordar muito aqui, né? A corrosão de monumentos de mármore, viu, gente? Inclusive isso envolve uma equação química que eu vou te mostrar agora na sequência que eles cobram também.
correto? E a morte, né, de organismos aí, de espécies aí, peixinhos, por exemplo, né, que realmente, quando você diminui demais o pH da água, eles não resistem, tá? Além da morte, correto, desses organismos marinhos, nós temos também a inibição da capacidade reprodutiva deles, tá? Que é um grave problema, né, ambiental, biológico aí, né? Por quê? Porque o peixinho que não morre, ele não consegue se reproduzir. Isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim, é um problema muito grave, tá? Você fala, não, tudo bem, Renê, e aí? O que mais? O que mais que a gente tem que lembrar em relação a essa chuvasca para o Enem? Gente, corrosão de monumentos de mármore, e eu trago para você aqui a reação que acontece no processo. Por quê? Porque o ácido sulfúrico, esse ácido sulfúrico que eu estou colocando aqui, é o ácido sulfúrico que está presente na chuva. E aí, esse ácido, galera, o que ele vai fazer? Ele vai reagir com o carbonato de cálcio, que é a constituição do mármore. Uma reação de dupla troca, onde o cálcio pega o SO4 e forma o CaSO4. Esse CaSO4 é o gesso. Você fala, Renê, forma gesso quando o ácido sulfúrico da chuva ácida reage com o carbonato de cálcio, que é o mármore? Sim. Então o mármore se transforma em gesso. Aí você tem problema no patrimônio histórico aí e tudo mais, né? E tem a formação de ácido carbônico também, que se decompõe em água e CO2, tá? Ou seja, corrosão de monumentos de mármore, tá? Isso acontece quando você tem, na verdade, a chuva ácida com ácido sulfúrico aí. Tá bom, gente? Nós temos também aqui, gente, a acidificação do solo, correto? Que é um problema muito grave para a agricultura. Você falou, Renê, por que é um problema muito grave para a agricultura? O que necessita, né? O agricultor precisa fazer a calagem, que é a correção do solo. E lógico, isso vai acarretar custos, né? Você vai ter que gastar, né? Lá, o cara está plantando lá qualquer cultura, ele precisa gastar para corrigir o solo, e essa correção é fundamental, senão ele não consegue ter uma agricultura competitiva. Hoje em dia é dessa forma. Tecnologia, né, associada à correção do solo. E quanto mais chuva ácida você tem, mais solo você tem que corrigir. Isso é fato, correto? E obviamente, o reflexo disso vem no bolso do consumidor. Né? Por quê? Porque ele tem que gastar para fazer essa correção. Agora, como é que funciona essa correção? Isso é cobrado também, Renê? Gente, dá uma olhada aqui, ó, que eu trago para você. Ó. Já vou fazer uma questão do Enem só para relacionar com a chuva ácida para você entender. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam no ar, dentre outros materiais. Olha só, galera, o dióxido de enxofre, o SO2, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos. Lembra que eu falei? Regiões distantes, né? Você pode ter a presença da chuva ácida, como a chuva ácida. Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Então, o Enem traz aqui, ó, monumento Itamaraty, Brasília, monumento de mármore. Esculturas de Aleijadinho, Minas Gerais, Pedra Sabão, que contém o carbonato de cálcio, que é a constituição do mármore, né, gente? Grades de ferro e alumínio de edifícios. A ação da chuva ácida pode acontecer em... Galera, quando você tem a presença de ácidos na chuva, na precipitação da chuva, esses ácidos, eles sofrem um processo de ionização, formam íons. E a presença de íons na solução faz com que você tenha uma condutividade elétrica maior, e isso faz com que você tenha uma intensificação no processo de enferrujamento também em estruturas metálicas. Correto? Então a gente pode falar aqui, ó, que as 3 situações abordadas pelo Enem, né, na verdade, são sim consequências da chuva ácida. Correto, galera? Então a gente pode marcar, olha só, a letra C. Aqui está como 1 e 3, né? 2 esculturas, tal, ó, monumentos de mármore, tal. Então, na verdade, gente, seriam as 3 estruturas, tá? É que, na verdade, o gabaritinho ali foi para a letra C, mas nós temos monumento de mármore, olha só, esculturas de Aleijadinho, né? Com pedra de sabão, ou seja, a corrosão do carbonato de cálcio, e grades de ferro e alumínio também, tá bom? Então, na verdade, a resposta é a letra E. Nós tivemos só um probleminha de posicionamento ali na respostinha, tudo bem? Tranquilo, galera, sem problema aí, pode marcar a letra E, você que está se organizando aí, correto? Trago para você agora aquele detalhe, né, que custa muito, tá? Acaba custando muito para a agricultura, que é a calagem, que é a correção do solo. Gente, a necessidade de corrigir o solo, tá? Por causa da chuva ácida, desse problema ambiental grave que a gente tem, correto?
E aí você falou, Renner, mas como é que é feito esse processo? O que eles adicionam no solo, né, para melhorar a qualidade do solo, para a planta conseguir se desenvolver? Muitas plantas, galera, em solos muito ácidos, elas não se desenvolvem bem, correto? Então, como eu te falei, a agricultura não vai ficar competitiva, o agricultor não vai conseguir sobreviver. Isso é um grande problema, certo? Você fala, Renner, mas o que tem que ser feito? Olha lá, ó, adição do calcário ou cal virgem. A gente pode colocar lá para fazer essa correção. Eu trago aqui uma imagem, né, do agricultor jogando o calcário na terra. Isso é fundamental, como eu estou falando para vocês. E esse calcário, galera, na verdade, ele vai realmente corrigir a acidez da terra. Agora, o que o Enem vai perguntar para a gente? Como acontece essa correção? Porque é o seguinte, além do calcário neutralizar o excesso de ácido na terra, o calcário promove também, galera, uma diminuição na concentração de íons alumínio, que é o alumínio, é um cátion, que é o alumínio 3+. Por quê? Porque o alumínio, ele prejudica demais a estrutura da planta, no sistema radicular, né? E isso faz com que ela não se desenvolva bem. Então você tem que reduzir a concentração de alumínio ali na terra, e o calcário também faz isso muito bem. Tá? Ô, Renner, como é que funciona isso? Na verdade, é uma equaçãozinha que a gente usa de hidrólise, que eu trago para você aqui. Renner, é bom eu conhecer isso? Gente, é bom. Olha só, o CaCO3, então, ele é colocado. E a gente sabe que esse sal, né, em solução aquosa, né, logicamente, esse calcário vai ser incorporado aqui, vai chover e tal, e isso você vai ter a formação dos íons, que é o CaO2+, e o CO3 2+. Esses íons com água, eles vão se hidrolisar, vai rolar hidrólise, e a gente vai ter a liberação aqui, ó, que eu até vou circular para você, que é a liberação de OH-. Você tem o cálcio 2+, você tem ali, ó, o OH-, né, que é a hidroxila, né, e você tem o bicarbonato. Essa liberação de hidroxila, na verdade, galera, nós temos aqui uma liberação que faz com que, na verdade, você tenha a produção do quê, Renner? A produção do meio básico, correto? E essa produção do meio básico faz com que você consiga corrigir a acidez do solo. Certinho? Tá? Eu tenho aqui para você, gente, só para a gente finalizar rapidinho, ó, no solo, uma alta disponibilidade de Al3+, que prejudica as plantas, como eu te falei. O que o calcário faz? Ele diminui essa quantidade. Como, Renner, o meio fica básico, essa basicidade ou alcalinidade reage com o Al3+, e essa reação com o Al3+, galera, faz com que você tenha a formação do hidróxido de alumínio. Tá vendo esse AlOH3? Que ele é sólido, ele precipita. Então isso é uma forma de retirar o alumínio do solo. O Enem cobra isso, gente. E se você retira o alumínio do solo, automaticamente você tem aí um processo de precipitação acontecendo e uma redução aí dessa quantidade de alumínio e uma melhora da qualidade do solo. Tá certo, pessoal? Beleza? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Um grande abraço para todos vocês. Boa prova. Olá, estudantes, bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham apreciado a aula. Em caso de dúvida, vocês podem perguntar para o professor na sala de aula. Temos algumas aulas no repositório do Centro de Mídias também sobre os assuntos que foram abordados. Você pode estar consultando o repositório em caso de dúvida. E espero que vocês tenham aprendido muito, prestado bastante atenção e encontro vocês na próxima semana. Até lá, gente. Tchau!